O episódio começa com diversos agentes da Hydra invadindo um gigantesco lugar onde a SHIELD costuma guardar objetos subtraídos. Eles estão à procura de um certo item e de repente, um a um, eles começam a desaparecer. Acontece que os Vingadores chegaram para impedir esse roubo e o Gavião Arqueiro é o primeiro a se mostrar. Capitã Marvel chega logo em seguida e os agentes da Hydra já sabem da presença deles. O combate começa instantaneamente. A Capitã derruba dois, depois o Falcão aparece para derrubar mais um e eles começam a tentar imaginar o que os agentes da Hydra estão querendo nesse lugar. Falcão diz que está tendo leituras muito estranhas nessas caixas desse lugar, provavelmente deve ser algum item sobrenatural. O Gavião Arqueiro se estressa imediatamente, a Hydra está atrás de itens mágicos e ele odeia magia. Capitã Marvel mal pode acreditar que a SHIELD tem um prédio inteiro cheio de coisas mágicas guardadas, mas isso é verdade. Capitão América logo aparece para ajudar derrotando diversos agentes da Hydra e diz que não vai permitir que eles subtraiam nada. O Pantera também aparece, mas antes de começar o embate ele recebe uma ligação de sua irmã Shuri lá de Wakanda. Ela quer que ele volte para o reino, pois precisa dar atenção a diversas coisas, mas o homem fala que está ocupado agora e vai mandar as instruções mais tarde e depois desliga na cara dela. Enquanto ele fazia isso, um dos agentes da Hydra encontrou o item que eles estão procurando. Dois deles estavam carregando uma caixa e deixaram cair o que tinha dentro dela. O outro que encontrou o item certo pegou, é uma espécie de talismã e saiu voando dali, enquanto o item que os outros jogaram no chão começou a ser ativado. Uma magia extremamente poderosa começou a empurrar os Vingadores para longe. Era como se fosse um furacão. Eles não podiam fazer nada, Capitã Marvel nem conseguia se aproximar com seus poderes. Tudo que dava para fazer era se segurar e, por sorte, o vento empurrou a tampa daquele negócio para as mãos do Gavião Arqueiro e ele conseguiu de alguma maneira arremessar para Capitã Marvel, que utilizou essa tampa para fechar aquele item mágico e parar o furacão. Quando perceberam, os agentes da Hydra já haviam desaparecido e os Vingadores não sabem o que eles levaram. Os Vingadores voltaram para sua central de comando para investigar e a irmã do Pantera Negra ligou para ele mais uma vez, dizendo que ele devia estar lá no país dele, não ficar brincando de super-herói com os Vingadores por aí. Mas o Pantera fala que ele tem muitas obrigações além das de Wakanda e quando tiver um pouco de tempo vai até lá para ajudar sua irmã. Ela não ficou muito satisfeita, mas logo o Capitão América apareceu chamando o Pantera. Acontece que o Falcão descobriu onde estão esses agentes da Hydra porque um deles postou uma foto de um prato de jantar na internet. Ele não sabe exatamente a localização, mas tem diversas possibilidades e os Vingadores vão se separar para procurar. O Capitão América vai junto do Pantera Negra e no caminho os dois começam a conversar. Capitão menciona que parece ter algo de estranho acontecendo entre o Pantera e o pessoal lá de Wakanda, mas vemos que o Pantera não quer se abrir muito com ele. Ele apenas diz que existem muitas responsabilidades como o rei de Wakanda e o Capitão não precisa se preocupar com nada disso. Mesmo que a irmã mais nova do Pantera queira tomar conta de Wakanda, ele não pode permitir isso, pois ela é apenas sua irmã mais nova e é ele quem tem que dar as ordens. Finalmente eles chegam até Hong Kong, um dos lugares onde o Falcão encontrou agentes da Hydra. Capitão e Pantera saltam do jato do Pantera, que vai ficar invisível esperando por ele. Os dois invadem o prédio e o Capitão já é pego numa armadilha. Pantera tem que se apressar. Duas gigantescas serras irão fatiar o Capitão América e o Pantera sai correndo. Ele conseguiu encontrar os circuitos dessa armadilha e desativou tudo antes do Capitão ser eliminado. O próprio Steve Rogers utilizou seu escudo para lidar com a força que estava o segurando e os dois continuaram a invasão. No caminho, mais uma vez, Pantera recebeu uma ligação de sua irmã e teve que desligar na cara dela para desativar a próxima armadilha com a ajuda do Capitão América. Pantera fala que com certeza ela vai ficar chateada por ele nem ter atendido a ligação. Finalmente os dois chegam até uma sala e encontram um certo mago. Ele se chama Baron Mordo e é um mestre de magia negra. Ele sempre trabalha com a Hydra e já sabe que os dois heróis estão escondidos ali. Ele fala que não vai permitir que os dois peguem o talismã que os agentes da Hydra subtraíram lá da base da SHIELD e já chama mais outros convidados para essa festinha para combaterem o Pantera e o Capitão. Essas criaturas sem mente começam a atacar os dois, mas de cara uma destrói a outra, pois eles desviaram do ataque. Capitão e Pantera continuaram partindo para cima delas e com toda facilidade estavam derrubando essas criaturas uma a uma, mas parece que infelizmente o mago pode trazer ainda mais dessas criaturas e os dois resolvem partir para cima dele para impedir que ele traga mais. Segundo esse mago, o talismã irá ajudá-lo a trazer uma nova era da magia. O mundo inteiro será governado por ele. Baron então utiliza os poderes do talismã para abrir uma espécie de portal e sumir daquele lugar. Só que antes disso ele deixou uma magia para tirar a vida dos heróis. Eles tentaram correr e vemos que o topo do prédio foi completamente dissolvido por essa magia.
magia, só que os heróis escaparam. Por sorte, eles caíram em cima do jato do Pantera Negra que estava esperando invisível ali fora. Dentro do jato, o Pantera fala que a magia do Baron deixa uma assinatura e a tecnologia de Wakanda pode rastreá-la. Capitão América está impressionado, pois a tecnologia de Wakanda até mesmo consegue encontrar magia. E o Pantera diz que magia é apenas ciência que a gente não entende ainda. Rapidamente eles chegam até a ilha onde os sistemas localizaram a magia do Baron. E assim que chegam, percebem que ele estava criando ilusões para tentar ficar escondido, mas não funcionou com o Capitão América. Pantera Negra então percebeu que eles estavam sendo seguidos e atacou o perseguidor, só que era sua irmã Shuri. Ela está ali pois o Pantera Negra desligou na cara dela e, irritada, a jovem veio ver o que está acontecendo. Ela conseguiu encontrar os dois escaneando a tecnologia de Wakanda. Parece que o Pantera Negra não é o maior especialista nesse tipo de tecnologia do mundo, é sua irmã. Ela diz que se ele quiser ficar, ela vai ficar também, pois a sua maior obrigação é ser o rei de Wakanda, não um vingador. Pantera então apresenta sua irmã para o Capitão América. Ela é a maior cientista de Wakanda e está à frente do desenvolvimento de toda a tecnologia. Rapidamente então, o Pantera diz que eles precisam encontrar esse mago e manda sua irmã não ficar em seu caminho. A jornada continua e rapidamente o Pantera encontra diversas armadilhas, mas ele só tem um pozinho para detectá-las e sua irmã tem que humilhá-lo. Ela utiliza um bracelete que ela mesma fez, que consegue escanear todas as armadilhas do lugar com toda facilidade e ainda por cima desativa tudo. O Wakanda tem tecnologia para lidar com qualquer magia. Capitão América gostou muito disso, mas o Pantera não está aceitando bem. Graças a Shuri, eles rapidamente chegam até onde estava o Baron. Ele já começou a utilizar suas magias, prendeu o Pantera Negra com dois braços gigantescos e depois o Capitão América com uma espécie de areia movediça. Ele desbloqueou completamente o talismã e agora consegue utilizar a energia de todas as dimensões da luz e da escuridão. Por sorte, antes que todos perdessem a vida, Shuri conseguiu utilizar seus equipamentos para desfazer as magias que estavam prendendo os três. Baron vai demonstrar as capacidades dessa nova magia que ele desbloqueou. Com ela, ele começa a abrir um portal que suga os heróis, mas Pantera consegue segurar sua irmã e nesse momento, antes que o Capitão América pudesse ajudar, o mago fez algo terrível com ele. Baron utilizou a magia para remover completamente a força do Capitão América. Ele agora é apenas um homem fraco qualquer e Baron colocou toda a força do Capitão América dentro de seu próprio corpo. Agora ele tem força física e de magia. Depois de salvar sua irmã, Pantera Negra teve que vir resgatar o Capitão América, que já estava sendo jogado lá pro fundo daquele lugar. O rei de Wakanda então manda sua irmã ficar com o Capitão América enquanto ele dá um jeito no Baron. E para testar seu novo corpo de super soldado, Baron começa um embate com suas próprias mãos contra o Pantera Negra, mas no final ainda acaba apelando para magia para poder derrubá-lo. Como estava prestes a ser eliminado, Shuri teve que aparecer pelas costas para distrair o mago e salvar seu irmão. Ele ficou correndo atrás dela e o Capitão América se aproximou do Pantera. Pantera quer combatê-lo sozinho, mas o Capitão América fala que todos juntos podem vencê-lo, não sozinhos. Shuri estava lá se escondendo e o Capitão apareceu para distrair o mago com seu escudo. Enquanto ele fazia isso, o Pantera Negra foi até a Shuri e pediu para que ela desenvolvesse uma maneira de desativar aquele talismã. A jovem não sabe como fazer isso, mas seu irmão fala que se existe alguém que pode, é ela. Shuri então começa a trabalhar e Capitão América está prestes a ser eliminado, mas o Pantera veio para ajudá-lo. Shuri estava mudando todas as frequências de seu bracelete para poder desativar aquele talismã, mas ainda não conseguiu fazer nada e o Baron está prestes a eliminar os dois super-heróis. Ele abriu um portal para a dimensão da luz e da escuridão e mais criaturas sem mente estavam saindo lá de dentro. Elas imediatamente começaram um ataque e o Capitão América não podia fazer nada, nem mesmo o Pantera. Eles vão ser eliminados agora e Baron dispara seu último ataque, mas aí o ataque não funciona e as criaturas se desfazem. Shuri conseguiu hackear o talismã utilizando seu bracelete e reescreveu o código. Realmente magia é apenas ciência que eles ainda não conhecem, mas agora que ela conhece, Baron não tem mais utilidade. Pantera Negra parte para cima dele, Capitão América o ajuda e agora eles puderam destruir o cetro com o talismã que dava os poderes do Baron. Ele formou uma espécie de portal que começou a sugar o mago para outra dimensão e depois, de alguma maneira, devolveu a força do Capitão América. O talismã está ali ainda e o Pantera agradeceu muito sua irmã, dizendo que agora vai dar para ela permissão para tomar conta de tudo no reino. Ela é capaz de fazer isso e ele vai continuar sendo um vingador. A jovem ficou extremamente feliz. Nesse momento então um portal se abriu. Baron queria escapar dessa outra dimensão, mas um certo homem o impediu e depois implorou por ajuda aos Vingadores. Ele precisa encontrar um homem chamado Doutor Estranho. Enquanto isso, na base da SHIELD, onde os Vingadores estão fazendo como quartel-general,
Gavião Arqueiro estava fazendo as contas de tudo que o Hulk destruiu. Eles têm que pagar milhões de dólares para reconstruir diversos lugares, até mesmo uma fábrica de brinquedos. Gavião Arqueiro não consegue entender por que o Hulk destruiu aquele lugar cheio de ursinhos de pelúcia eletrônicos, e o Gigante Esmeralda se defende, dizendo que esses ursinhos falavam besteiras demais e tinham que ser destruídos. Gavião Arqueiro não tá nem aí. Para evitar todos esses gastos, o Hulk tem que trabalhar em segurar sua raiva, e olhando bem nos olhos dele, o Hulk diz que está fazendo isso exatamente agora. Nesse momento, o Capitão América, o Pantera e seu convidado chegaram àquela base, mas foram recebidos por disparos. Eles pediram para os Vingadores desligarem o sistema de defesa, mas não é a base que está atacando eles. Tem alguém no telhado fazendo isso, e quando o Hulk chega até lá para pegar o sem vergonha, ele descobre que era o próprio Doutor Estranho. Gavião Arqueiro apareceu logo em seguida, e o Doutor Estranho pedia para que eles não se intrometessem. O que está acontecendo não é o que parece. Com toda a facilidade, o Doutor Estranho começa a derrotar todos os Vingadores que partiram para cima dele, até que chega a hora que o Hulk consegue segurá-lo. Os Vingadores o prendem lá dentro da base, e o Capitão América fala que mesmo que eles confiem muito no Doutor Estranho, querem saber por que ele estava atacando o jato, e o Doutor fala que na verdade não eram os Vingadores que ele queria eliminar. Doutor Estranho então se livrou de tudo que estava o prendendo naquela cadeira e começou a contar a verdade. Acontece que Capitão América e o Pantera Negra estavam transportando uma certa pessoa que não deveria estar ali. O próprio Doutor Estranho é o guardião do olho de Agamotto, e hoje esse olho sentiu uma presença que já não sentia nessa dimensão há milhares de anos, a presença do próprio Agamotto. Acontece que o olho de Agamotto realmente saiu de alguém. Esse Agamotto foi o primeiro mago supremo, e muito tempo atrás, com sua fome por poder e conhecimento, ele se corrompeu e se tornou maléfico. Por causa disso, ele foi banido para outra dimensão, mas não antes de ter seu olho removido e seus poderes colocados naquele amuleto. De repente, o próprio Agamotto aparece naquele lugar. Como o Doutor Estranho já contou a verdade, ele não precisa mais se esconder e revela sua verdadeira aparência. Tudo que ele quer é seu olho de volta, assim vai restaurar seus poderes cósmicos. O homem rapidamente prende todos os Vingadores e diz que com esses seus poderes cósmicos restaurados, ele vai limpar toda essa dimensão e se tornará o Imperador Supremo do Universo. Agora ele quer seu olho de volta, mas o Doutor Estranho não vai permitir que ele o obtenha. Os dois começam um embate mágico impressionante, e o Doutor Estranho fala que, segundo as regras, o olho de Agamotto não pode ser tomado, ele tem que ser dado de comum acordo. E o próprio Doutor Estranho nunca vai passar esse olho para o Agamotto. Mesmo assim, ele não vai desistir e fala que se o Doutor Estranho estiver sem vida, ele pode pegar o olho, e começa o ataque. Felizmente, o Doutor Estranho conseguiu se livrar dessa tentativa e depois também partiu para cima dele. Hulk foi o primeiro a se livrar de suas amarras, mas rapidamente Agamotto o prendeu com outras correntes. Doutor Estranho conseguiu libertar o Hulk e depois libertou todos os outros Vingadores. Eles não podem vencer Agamotto com táticas comuns. Miss Marvel o segura, mas não funciona. As flechas do Gavião Arqueiro são mandadas de volta, e como está cansado de combater os Vingadores, Agamotto resolveu colocá-los para lutar para ele. O homem então utilizou uma magia e agora controla as sombras do Capitão América e do Pantera Negra. Os corpos originais ficaram caídos no chão, mas as sombras, com todos os poderes deles, estão combatendo os Vingadores sob comando do Agamotto. A situação complicou para os Vingadores. O combate continua, mas eles não podem destruir essas sombras. E como percebeu a gigantesca força do Hulk, Agamotto resolveu fazer uma sombra dele também. Só que o Gigante Esmeralda pensou rápido. Se Agamotto fizer uma sombra dele, os Vingadores serão eliminados. E o Hulk se esforçou para se acalmar e voltou a ser o Bruce Banner. Agamotto não tem interesse num humano fraco, e Bruce saiu correndo dali para ir até seu laboratório e tentar encontrar uma saída para essa situação. O próximo que foi pego por Agamotto foi o Gavião Arqueiro. Doutor Estranho tirou Bruce Banner e Miss Marvel daquele lugar. Ele vai procurar por uma magia para lidar com Agamotto, e o Bruce Banner diz que já tem as respostas na ciência. Ele construiu um dispositivo que pode impedir as ondas eletromagnéticas utilizadas pela magia do Agamotto de funcionarem corretamente. De repente, o próprio Agamotto aparece ali com as sombras dos outros Vingadores. Bruce utiliza seu dispositivo científico, mas ele não funciona, e nem mesmo o Doutor Estranho consegue se livrar dessas sombras. Para piorar a situação, depois de derrubar uma das sombras, Miss Marvel acaba sendo pega pelo Agamotto também. Agora, Doutor Estranho e Bruce Banner estão sozinhos. Como não podem combater Agamotto frente a frente, Doutor Estranho resolve fugir dali com o Bruce Banner. Eles foram até aquela ilha onde o mago Baron abriu o portal para outra dimensão. Ali eles podem tentar reabrir esse portal e empurrar Agamotto lá para dentro, mas logo o Mago Supremo apareceu. Agora
Agora ele vai mostrar para os dois o verdadeiro significado da força. Facilmente ele consegue amarrar os dois com uma criatura de outra dimensão. E sem suas mãos, Doutor Estranho não pode utilizar seus feitiços. Só que ele não sabia que Bruce Banner alcançaria seu objeto novo e conseguiu desfazer aquela magia por algum motivo. Doutor Estranho agora pode se defender melhor, mas Agamotto começou a puxar seu olho de volta até ele. Doutor Estranho é rápido o suficiente para impedir essa tentativa e logo foi acertado pelas chamas de outra dimensão. Como não tinha outra escolha, ele utilizou uma espécie de fumaça para poder fugir dali mais uma vez e já tem um plano para combater o Agamotto. O próprio Agamotto vai atrás deles e consegue pegar o Doutor Estranho de jeito. Ele o prende no chão, só que o olho de Agamotto não está mais com ele. O próprio Agamotto diz que estava tão perto de conseguir o poder supremo e se tornar a força encarnada. Ele quer saber onde está seu olho e logo ele aparece. Está com o Dr. Bruce Banner, que se transforma no Hulk. Agora o Gigante Esmeralda tem o poder da magia e da força. Ele vai poder combater o Agamotto enquanto o Doutor Estranho faz um feitiço para abrir o portal. Hulk parte para cima do antigo Mago Supremo, que fica se teleportando e tenta acertá-lo por trás, mas não funciona. Hulk consegue pegá-lo de jeito e utilizando a magia o derruba. Ele o ataca repetidamente e é bem engraçado de ver. Agamotto está desesperado. Alguém como Hulk não deveria existir. Mesmo assim, ele continua utilizando seus poderes para derrotar o Gigante Esmeralda, que desvia todas as suas tentativas. Agamotto está impressionado e Hulk o derruba com um Thunderclap. As barreiras já foram enfraquecidas, Doutor Estranho está abrindo o portal. Hulk precisa utilizar as formas de suas mãos que o Doutor ensinou para ele, só que não consegue e tem que utilizar o próprio amuleto. Quando Agamotto cai, Hulk vai até lá para buscá-lo, mas Agamotto se levanta e Hulk não tem outra escolha. Usa seus punhos verdes da magia para esmagá-lo, o acertando com uma pancada que o manda até o portal. Agamotto ainda tenta se segurar, mas Hulk o empurra lá para dentro com seu pé e o homem vai ficar preso eternamente em outra dimensão. Toda aquela ilha vai para o fundo do oceano para que ninguém mais possa acordar o Agamotto e Hulk devolve o olho de Agamotto para o Doutor Estranho. Ele então agradece toda a ajuda do Doutor e diz que os dois formam uma excelente dupla. Talvez eles possam trabalhar juntos outras vezes. Obrigado por assistir, até o próximo!